Bem-vindo a você que está no nosso treinamento, nosso curso completo auxiliar administrativo do zero ao avançado, no nosso modo analista de departamento de pessoal. E hoje nós vamos à nossa segunda aula, que vamos começar a trabalhar com as rotinas trabalhistas. E vamos lá. Nós vamos estar trabalhando, tá bom? A questão dos nossos cálculos manuais. Por que nós vamos trabalhar com cálculo manual? Por que as rotinas trabalhistas são tão importantes para a gente? Porque uma das vezes que o patrão começa a realizar um bom trabalho na empresa com você, ele vai adquirindo uma certa confiança no seu trabalho. E ele pode chegar, por exemplo, e falar, João, como é que você fez esse cálculo aqui? Aí você vai conseguir explicar o passo a passo de como você calculou. Apesar que na maioria das vezes o computador ou o sistema de informática vai soltar de forma automática para você. Mas você não pode ser só um digitador de escritório. Você tem que entender como foi calculado, como foi feito e como apresentar cada tarefa que você fez, tá certo? Então, vamos começar aqui por uma rotina trabalhista que eu acho bem interessante, que é a chamada hora extra. O que seria a hora extra? É a hora trabalhada além do horário normal de trabalho do funcionário. É fundamentada através do artigo 59 da CLT, Consolidação da Lei Trabalhista. Um artigo é o que regulamenta, que o governo determina que vai ser assim, tem que ser assim e vai ser dessa forma. Quais são os tipos de hora extra? Temos a hora extra simples e a hora extra especial, sendo que a hora extra simples é aquela que o funcionário faz, além do seu horário normal de trabalho, entre 5 da manhã e 22 horas. E a hora extra especial é o contrário, entre 22 horas e 5 da manhã, só que já inclui domingos e também feriados. O funcionário ele pode fazer até 2 horas extras por dia, salvo em casos emergenciais dentro da empresa, que será determinado pela própria empresa, certo? O funcionário pode escolher, hoje eu quero fazer 8 horas extras, ele não pode escolher isso. A empresa vai determinar se ele deve ou não fazer, baseado num grau de dificuldade, risco, né? Algum problema que a empresa esteja enfrentando. Em alguns casos, tem empresas que não trabalham com hora extra, porque elas têm a permissão de trabalhar com banco de horas. Agora, uma dica para você. Nem todas as empresas podem trabalhar com banco de horas. Existem algumas empresas que elas inventam lá, através de não sei de que, não sei de onde, por quê, que elas estão autorizadas a trabalhar com banco de horas, e não é certo. Então, vamos começar aqui, continuar com o nosso trabalho da hora extra. Olha só, vamos trabalhar com hora extra simples, tá bom? É a hora realizada, além do horário normal de trabalho, entre 5 horas e 22 horas. Como é que eu calculo uma hora extra simples? Vamos então a alguns passos. A primeira coisa que eu vou fazer é a contagem das horas, que eu faço através de quê? Do cartão de pontos. Lembra do cartão de pontos lá atrás? Então, um certo dia, o funcionário trabalhou das 8 às 18, foi até às 22 horas, gerando aqui um total de 2 horas extras. Outro dia, trabalhou das 8 às 18, foi até às 22 horas, gerando um total de 4 horas extras. Total, 6 horas extras realizadas no mês. Então, um segundo passo, tá? Nós vamos achar o valor da hora normal. Olha só, eu vou pegar o salário do funcionário e dividir por 220. Como é que eu cheguei nesse 220? É uma média que a lei determinou. O funcionário ele pode trabalhar e tem que trabalhar geralmente 44 horas semanais. Eu pego 44 horas semanais vezes 5 semanas e dá aqui 220. É o máximo de semanas que ele pode trabalhar. Então, a gente faz uma média geral. Então, pega o salário, divide por 220. O rapaz ganha, uma pessoa ali ganha R$ 1.500, certo? Dividido por 220 fica R$ 6,81. Então, ele ganha quanto? R$ 6,81 por cada hora. Você que trabalha em alguma empresa, de repente você vai trabalhar, se você quiser saber quanto você ganha por hora, é só pegar o seu salário e dividir por quanto? Por 220. Um terceiro passo é saber o valor de uma hora extra simples. Eu pego o valor da hora normal, multiplico por 1,5 vezes o número de horas. Então, é como se eu pegasse o seguinte, o rapaz trabalhasse por laranja. Cada laranja é como se fosse uma hora normal. A hora extra simples é uma laranja e meia. Uma laranja e meia. Isso aqui é matemática da 7ª série, né? Então, eu pego aqui 6,81, que é a hora normal, vezes 1,5, que é a hora mais a metade dela mesma. Então, cada hora extra vale quanto? R$ 10,22. Então tá pronto, tá calculado, já vou pagar isso para o funcionário? Não. Então, nós vamos ver o total. Valor total das horas extras simples, R$ 10,22, vezes quantas horas ele fez? 6 horas, né? Total dá R$ 61,32. Então, vamos ver mais uma vez aqui, só para ficar bem explicadinho, bacana para a gente, né? Eu gosto de repassar, vim com você. Fazemos a contagem, quantas horas ele trabalhou. Foi 2 mais 4, um total de 6 horas. Aqui no mês, tá bom? No mês, hein? Olha só, no mês.
Na sequência, eu vou calcular o valor de quanto vale uma hora normal dele. Eu pego o salário, divido por 220, 1.500 por 220, 6,81. Na sequência, eu acho o valor de uma hora extra simples. Eu pego a hora normal vezes 1,5. Cada hora extra vai valer R$ 10,22, sendo aqui, então, o total a pagar R$ 61,32, tá bom? Certo? Então, essa é a questão. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos ver agora, então, a hora extra especial. Olha, a primeira coisa, a mesma coisa. O processo inicial ele não muda, ele é o mesmo. Aqui temos a contagem das horas, das 8 às 18, que dá 2 horas extras. Das 8 às 18 dá 4 horas. No total, aqui, quantas horas? 8 horas extras realizadas no mês. Certo? É isso aí, tá? Então, vamos aqui, o valor da hora normal, calculado da mesma forma. Pega aqui o salário, divido por 220, 1.500 dividido por 220, 6,81. O que vai diferenciar, que é ao invés aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vamos achar o valor de uma hora extra, aqui no caso é especial, aqui ficou errado, aqui não tem problema, uma hora extra especial. Eu pego aqui a hora normal, em vez de multiplicar por 1,5, eu multiplico por quanto agora? Por 2. Então, deu 13,62 cada hora extra especial, certo? Então, quanto é que nós vamos pagar agora? 13,62 vezes as horas que ele fez, que foi 8 horas, dá R$ 108,96. Essa é a primeira rotina chamada hora extra. Pronto para ir para a próxima rotina? Olha, uma coisa que eu te oriento sempre a fazer é voltar o vídeo também quantas vezes você quiser, para ir aprendendo isso aí. Talvez você não sabia antes como calculava a hora extra, né? Agora já sabe. Então vamos dar continuidade. Vamos agora falar um pouquinho das faltas. Faltas injustificadas. São as faltas cometidas pelo funcionário sem apresentação de atestado médico, certo? Vamos ver esse esboço aqui, ó. O funcionário ele pode trabalhar 44 horas semanais, que geralmente é a média que ele faz na semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que é o DSR, que seria o descanso semanal remunerado. Vamos supor que ele faltou segunda-feira. Automaticamente ele perde o domingo, que é o DSR. Então daria quantas faltas? Daria 2 faltas aqui. De novo, faltou um dia, ele perde 2. Vamos supor que ele tivesse faltado segunda e terça. Aí seria 3 faltas. Tá? Vamos supor, então, que ele faltou segunda e terça e quarta. Agora eu vou descontar também o sábado. Negativo, nunca mexemos no sábado e nem mexemos se tiver algum feriado na semana. Só podemos descontar o dia que ele faltou, os dias, mais o descanso dele. Então, como é que eu calculo uma falta? Essa é a parte mais simples, lembrando sempre que é uma falta injustificada. Eu pego o salário, divido por 30, uma fórmula, vezes o número de faltas mensais. Salário 1.500 dividido por 30, R$ 50. Vezes 2, então dá o quê? R$ 100, certo? Então, vamos lá. Qualquer tipo de falta cometida ao longo do ano irá incidir também diretamente na quantidade de dias de férias ao qual o funcionário terá direito. Você sabia disso? Por mais que você leve vamos colocar assim, né, um atestado médico lá, justifique e tudo mais, se a empresa for seguir ao pé da letra, não tem como, vai descontar dias. Como que desconta? Aqui tem uma tabelinha muito tenebrosa aqui, né? Vamos lá. Se ao longo do ano o funcionário tiver até 5 faltas, não há desconto nas férias, ele vai tirar 30 dias de férias normalmente. Se tiver entre 6 a 14 faltas, certo? Então ele vai poder tirar 24 dias de férias, tem 6 dias de desconto de férias. Se ele faltar entre 15 e 23 faltas, né? Dias no caso, durante o ano, ele vai ter 18 dias de férias. Entre 24 e 32 faltas durante o ano, vai ter 12 dias de férias. Mais de 32 faltas, não há direito a férias. Então, lembrando, por mais que se leve atestado médico, as férias é um benefício, nós vamos falar dela com calma depois, e você tem que entender que ele tem que cumprir. Agora, uma das coisas que eu observo muito em relação a isso é tomar esse cuidado, né? Um funcionário que ele falta muito, tem que ver quais são os motivos dessa falta para ver se compensa realmente manter esse funcionário no quadro da empresa. Porque do contrário, tá bom? Às vezes não é tão interessante manter esse funcionário ali. Essa é a questão que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A pessoa, às vezes, ela tem que perceber o que ela está fazendo. Aí, na percepção daquilo ali do funcionário, ver se ele está com algum problema, precisando de ajuda da empresa. Por isso que o recursos humanos é uma área que eu acho muito interessante, certo? Para a pessoa poder, então, gerenciar ali aquela atitude que ele tem com os funcionários, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora, então, ao momento do RH, tá certo? Vamos ao momento do nosso recursos humanos. Bom,
Uma certa vez, um antropólogo, Pessoal, e outra coisa, às vezes eu estou falando do curso aqui, a gente está aqui sempre lendo a dinâmica, às vezes eu repetir alguma história, porque ela realmente é importante para que você fixe aquela ideia. Mas um antropólogo, uma certa vez, ele estava fazendo um estudo em uma fazenda e resolveu, então, né, em uma determinada região, e descobriu um caso curioso. Um fazendeiro estava caçando na floresta, de repente ele viu um filhotinho de águia que caiu ali do ninho, né, da sua mamãe águia lá e tal, e resolveu levar esse filhote de águia para a fazenda. Lá ele criou essa águia como uma galinha. Dava milho, ela começou a ciscar, aprendeu a ciscar com a galinha, e ali virou uma águia grande, só que ela não matava as outras águias e aprendeu a comer somente milho. Esse antropólogo, ao chegar, né, lá na fazenda, ele achou aquela situação curiosa e falou para o dono da fazenda: olha, você não pode manter essa águia assim, ela é uma águia. Ele: não, agora virou uma galinha. Agora virou uma galinha, eu te garanto que é uma galinha. Não, eu vou provar para você que é uma águia. Então esse cientista lá pegou a galinha, subiu em cima lá do celeiro lá, jogou, a galinha não, perdão, a águia, né? Até eu estou chamando a águia de galinha, já tinha virado galinha. Jogou lá de cima, a águia caiu e não voou, não aconteceu nada. Aí o fazendeiro falou: não estou falando para você que é uma galinha? Não me dou por vencido. Amanhã, antes de ir embora, vamos fazer um último teste? Então vamos. No outro dia foi então o cientista lá e o fazendeiro para o alto de uma montanha ali perto. Chegando lá, o antropólogo, né? Ele pegou aquela águia, abriu ali, colocou ela em direção ao sol, né? Ali aquela coisa, ela olhou o sol, ficou ali como se ela tivesse vislumbrada, abriu as asas naquele momento, soltou aquele calcar da águia e de repente ele jogou a águia, né? Ela se debateu para voar e ela voou nas nuvens que perdeu de vista. E aí o cientista falou: estou falando, o que a pessoa é, ela sempre é. Então você que está aí dentro, né? Você que está, né, dentro do nosso programa, você também é uma águia, tem uma águia dentro de você. Muitas situações que a vida foi impondo para você, você só aprendeu que era daquele jeito. Por exemplo, eu aprendi que eu tenho que trabalhar em empresas, ganhar pouco, ali aguentar, né, situações na encheção de saco. Então a gente é condicionado a uma certa situação e vive nela para sempre. Mas você não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Porque você, na verdade, é uma águia. Você pode voar, né, alçar voos mais altos. E aqui o meu trabalho é exatamente ensinar você a fazer com calma, para você então conquistar outras coisas nesse nosso deslumbrar aí nessa vida profissional, certo? Eu que sou Oliveira do RH, proprietário da Case, e fica a lição para você. Até a próxima aula, é isso aí.